Muito boa noite para você que está conosco aqui no Band Esporte. Seja muito bem-vindo ao Magazine, edição desta hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2013, quase me perdi aqui no calendário. Vai falar sobre natação, Renata, quero cumprimentar Cleverson e Amada. Quando a gente fala de atletismo, ele quase sempre está aqui no Magazine Band Esportes. E aí, Cleverson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, Renatinho, os demais convidados, né? Franciela. Mais uma vez é um prazer. Hoje tivemos atletismo, aliás, a semana toda de atletismo aqui no Band Esportes, né? Ontem nós tivemos o meeting de Moscou, já a abertura do novo, velho estádio olímpico de Moscou, que vai sediar o Campeonato Mundial. Hoje tivemos um meeting na Espanha e amanhã teremos Diamond League em Oslo. Oslo, na Noruega, vai receber mais uma etapa da Liga Diamante. E pelo que a gente já viu essa semana, está todo mundo correndo atrás de índice para o Mundial, né? Nesses dois meetings nós percebemos que os atletas europeus estão ainda na busca do índice. Então, muitas provas, até parecidas com o nível nacional nosso, com o nível de Brasil. Muitos atletas brasileiros poderiam estar competindo lá em pé de igualdade. Evidentemente que a Diamond League está 2 degraus acima, somente as grandes estrelas entram. Mas esses meetings europeus a gente pode ter uma noção de como andam os outros países europeus, né? E comparar com os nossos atletas para ver. É uma chance de entrar numa final ou disputar uma medalha em algumas competições com esses atletas. Se você tivesse que mandar você não pode participar, mas se tivesse que mandar um vídeo para o bandesportes.com.br para tentar ganhar a Cafusa, a bola da Copa das Confederações, você ia mandar um vídeo bonito ou você ia mandar um vídeo tropeçando na bola? Como é que ia ser? Segundo o Caio aqui da produção, aqui o Caio disse que eu ia mandar um vídeo bonito. Ele acho que eu ia mandar um vídeo legal. Ficou impressionado? Ele ficou impressionado. Seu nível técnico? Às vezes eu acho que ele está tirando sarro, né? Ele fala que eu serviria para o time do Palmeiras na Série B, por exemplo. Eu tenho certeza que você que correr muito e pular, se o cara der um carrinho, ele precisa dar um carrinho bem alto para o Cleverson não conseguir pular, né? Afinal de contas é um barreirista, tá acostumado. Mas você nunca se destacou no futebol, não? Eu joguei até os 14 anos, né? E aí vi que o futebol é bem mais complicado no Brasil. E aí, nessa mesma idade, já comecei com atletismo. Então, o atletismo depois foi minha paixão mesmo. Vai ser para sempre, não vai ter jeito. É isso aí. Bom, e a gente vai falar de natação, né? Do mar rápido, né? Não sei se ela nada rápido, mas eu sei que ela corre muito. É uma das velocistas brasileiras. É destaque da equipe brasileira de revezamento. A equipe vai ser convocada ainda, né, Cleverson? Mas acho que ela estará lá, não tenho muita dúvida. Acabou de ser destaque no Troféu Brasil, entre as primeiras nos 100 metros e campeã nos 200 metros. A gente recebe a Franciela Kazuki. Tudo bem, Franciela? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Obrigado pela visita. Imagina, obrigado pelo convite. E a gente estava falando de técnica para ser rápido na natação. Também é muito legal explicar que não basta ter o talento e explosão nos 100, nos 200 metros. Tem muito de técnica ali para ficar entre as melhores do Brasil e do mundo, né? Com certeza. Acho que sem a técnica não dá para fazer nada. Os 100 metros e o 200 é uma prova muito técnica e qualquer detalhe, alguma coisinha errada que fizer, você acaba perdendo uma prova por esses detalhes errados. E você estava aqui antes do programa, até o Patrick estava perguntando, né? Da diferença e de como trabalhar as duas. Você usa mais ou menos a mesma estratégia para correr as duas, é isso? Sim, eu uso mais ou menos a mesma estratégia, até porque eu sou bem mais veloz do que resistente. E o 200 metros eu preciso de um pouco mais de resistência. Então, a minha tática é correr bem forte os primeiros 150 e os últimos 50 eu vou como dá. Agora, para quem planejava fazer abaixo de 23 no Troféu Brasil, você fez 22,76 nos 200 metros. Você estava mais rápida do que você imaginava, é isso? Bem mais rápida. É o que eu falei. Eu queria entrar na prova para correr 22,99. Meu objetivo, meu sonho no 200 era correr abaixo de 23. E quando eu cruzei a linha de chegada, que eu vi que eu tinha corrido 22,76, eu me surpreendi muito com o resultado. E esse tipo de coisa muda teus planos? Você olha os 200 com mais carinho ou você continua preferindo 100? Eu olho com um pouco mais de carinho. Acho que agora ela vai se tornar uma das minhas provas favoritas. Com o tempo, você acha que... Porque tem muito a ver também com as demais competidoras, né? Você tem um espaço maior para crescer no nível mundial nos 100 ou nos 200? Hoje nos 100 metros. Nos 100 metros. Mas o 200 acho que ainda dá para melhorar, ainda mais se eu competir num nível mais alto, onde as mulheres corram, né, mais forte, eu acho que ainda dá para melhorar. Mas, assim, a minha prioridade hoje é os 100 metros. Tem uma coisa que todo atleta fala, e está bem claro nas provas de velocidade femininas do Brasil, né, Cleverson?
que a competição aqui dentro faz muito bem, né? Então, ter mais de um atleta numa prova em alto nível faz muito bem. E a gente percebe que, enfim, o que deixa o Brasil com um dos melhores times de revezamento hoje do mundo, no 4x100, também faz com que as atletas individualmente estejam evoluindo, né? Patrick, isso é essencial para que o atletismo cresça, né? A competitividade. Por isso a Liga de Diamante, que a gente vai mostrar amanhã, ela sempre tem os grandes resultados do mundo. Ali se enfrentam os melhores atletas do mundo. No Brasil, o que tem acontecido nas provas de velocidade no feminino é algo que nunca se viu, né, nesse país. Por exemplo, a gente tem agora a recordista sul-americana, a Ana Cláudia, e a Franciela, que fez a marca idêntica também à marca anterior, que era 11:15, né, que já era o recorde, agora ela baixou para 11:05. Mas a gente nem citou ainda que a gente tem a campeã pan-americana, que é a Rosângela. Uhum. Além disso, nós temos a Evelyn, que fez uma excelente Olimpíada, talvez a atleta que fez o melhor resultado dentro da Olimpíada, porque ela melhorou a marca pessoal dela, correndo também na casa dos 22 segundos nos 200. E a Wanda, então, são muitas meninas correndo e se enfrentando aqui em todas as competições, e isso faz com que a prova crie essa rivalidade, né, e que cresça o nível da prova no Brasil. Esses 5 nomes aí que eu citei, assim, rápidos, né, provavelmente formarão um revezamento, né, e vai entrar mais alguém, ou alguém dessa lista pode sair. Elas sabem que a todo momento elas estão ameaçadas por uma ou por outra, porque tem muita gente correndo muito forte. E isso é um fato que acontece quando o nível da prova se eleva, assim, em 1, 2, 3 atletas começam a correr, todo mundo vem junto, né? Explica pra gente, essa é uma escolha do treinador, é o Nakaya que vai escolher? O Nakaya é o treinador do revezamento. Passa meramente pelo índice de cada uma nas provas de velocidade, e aí isso é claro que o índice é determinado pelo momento, né? Então, os tempos que a Franciela está fazendo, por exemplo, mostram a forma que ela tem hoje e não o que ela já conseguiu na vida, né? O que ela está conseguindo agora. Ou tem a ver também com algo que a gente pode não conseguir explicar em números, que é como cada atleta se comporta dentro do revezamento, o encaixe até na sequência. Às vezes, 2 ou 3 têm a mesma característica para finalizar e aí alguém precisa largar melhor. Como é que é esse encaixe? Isso é uma coisa muito complexa de dizer, mas eu acredito que o professor Nakaya tem um critério pessoal que seja mais coerente com tudo que ele precisa para a equipe. Ele não vai considerar apenas o tempo individual de cada atleta no 100 ou apenas o tempo individual de cada atleta no 200. A gente sabe que na formação do 4x100 normalmente tem 2 boas corredoras de 200 e 2 boas corredoras de curva, né? No caso, as corredoras de 200, normalmente uma atleta precisa ter uma saída muito boa. Agora, o mais importante é que a passagem delas esteja sincronizada. Então, uma atleta que não consegue receber bem o bastão, ou não consegue posicionar a mão bem na hora de receber o bastão, ou uma atleta que tem dificuldade na passagem do bastão, essa certamente vai ter menos chance de ser titular. Então, por isso as atletas treinam tanto. Às vezes, 1/10 de segundo ou 2/10 de segundo fazem pouca diferença quando a passagem é perfeita. Então, se tem 2 atletas que já estão muito bem entrosadas na passagem, vale a pena investir nessa passagem do que investir em 1/10 de segundo no tempo pessoal, porque esse tempo muda, assim, N vezes durante a temporada, e também porque no 4x100 as atletas não correm apenas 100 metros, né? Uhum. Em média, elas correm 130 metros no total. Elas saem 10 metros antes e entregam o bastão 10 metros depois. Então, a prova é bem mais complexa do que apenas a gente analisar o tempo individual de cada uma delas. Muito bem. Se você, Franciela, fosse vender o peixe da Franciela, você ia falar o quê? Que você acha que você está bem em quais desses critérios? O que você ainda quer melhorar para integrar de uma forma definitiva esse revezamento do Brasil? Na verdade, eu já corri em todas as posições, né? Uhum. Na Olimpíada eu corri de segunda, no Pan-Americano eu corri de terceira. É o que as meninas falam, eu sou uma atleta que onde você coloca eu corro. Uhum. Então, acho que isso para mim é uma vantagem. Claro. Mas eu gosto muito de correr de segunda mulher, na reta. Eu acho que minha corrida ali rende mais. E de terceira também, então fica mais para o critério do Nakaya mesmo em definir a equipe. Quer dizer, você é ok com 2 passagens, porque a primeira e a quarta fazem uma passagem só, né? Na verdade a gente fala que geralmente quem é o miolo treina mais, até porque você precisa passar e receber, diferente das meninas que abrem e fecham, né? Uhum. Então a gente acaba treinando um pouquinho mais. Bacana, a gente está vendo algumas imagens, tinha até você em ação lá na praia de Copacabana, né? Acelerando nos 150 metros ali, quando a gente teve a visita do Bolt. Diga, Renata. Uma curiosidade, já que a gente está falando do revezamento 4x100,
Das 4, existe a mais importante na passagem do bastão? Porque em Pequim aconteceu, né? O Brasil acabou ficando quase com a medalha de bronze, ficou em 4º lugar, porque acho que Jamaica e Estados Unidos erraram, né? E acabaram sendo desclassificados. Existe, das 4, alguém que seja mais importante? Eu sei que também tem lance da curva, né? Na hora da corrida. Então, essa é outra parte bem complexa, você achar a posição ideal para cada atleta, né? Às vezes uma atleta abre muito bem, mas não consegue passar o bastão bem. Às vezes uma atleta, ela consegue fechar bem, mas não sabe receber bem o bastão, não consegue posicionar a mão numa altura ideal, varia muito a posição da mão, o que dificulta para quem vai passar. Então, tudo isso tem que ser analisado nos treinamentos, né? Para montar uma equipe ideal. A gente sabe que as condições delas de velocidade máxima estão muito parecidas, então... o que resta saber é quem corre melhor na curva e quem realmente consegue passar e receber bem esse bastão. Isso é muito difícil, isso aí é uma análise complexa e o treinador tem muita responsabilidade nisso, porque ele vai escalar da maneira que vai convir a ele, ele vai acreditar que seja a mais rápida de todas. E é muito difícil determinar. Um dia pode estar muito bem, pode estar muito mal, uma atleta ou outra. O importante é que as atletas estejam quase que juntas 24 horas por dia, como se elas estivessem sonhando com aquela passagem, sabendo. Sincronia. E existe isso, né? O entrosamento a ponto de, eu já sei que com essa aqui eu sei como eu tenho que passar e como eu tenho que receber. Algumas atletas, antigamente, até o revezamento 4x100 masculino, o Claudinei contou uma história que ele nem esperava o grito, ele já sabia onde tinha que colocar a mão. No momento ele sentia a passada do André e já colocava a mão para receber. E o revezamento foi prata nos Jogos de Sydney. Foi prata em 2000. Um dos grandes momentos do atletismo brasileiro, né? Que a gente sabe que, obviamente, felizmente a gente tem alguns ouros, mas essa foi uma prata espetacular também, né? Por toda a dificuldade e a importância dessa prova. Começando a achar que para o nadador é mais tranquilo o revezamento, hein, Patrícia? Na verdade, a transição de revezamento é uma coisa fundamental para a natação também. Na época do Gustavo Borges e Fernando Scherer, década de 90 até Sydney 2000, o Brasil tinha a melhor troca de passagem do mundo. Tem sensores eletrônicos que até menos 0,03 não é desclassificado. E as passagens, tanto Campeonato Mundial e quanto Jogos Olímpicos, era sempre do Gustavo Borges e Fernando Scherer, super bem entrosado o revezamento, coisa que o Brasil perdeu quando virou os anos 2000. Revezamento. Por isso. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aqui na equipe brasileira que já se classificou, né, nos atletas que já garantiram índices para o Campeonato Mundial de Atletismo. E o Cleberson vai dizer aí quais estão mais próximos da elite do mundo ou dentro da elite do mundo, né, para brigar por grandes resultados já, e quem é que está numa caminhada que pode culminar com alguma coisa interessante em 2016. A gente fala também mais com a Franciela sobre o Troféu Brasil e os objetivos dela para o Campeonato Mundial. E a gente vai dar mais uma olhada agora no noticiário com a Renata Saporito. Renata? E seguimos com o homem mais rápido do mundo. Uma cena rara aconteceu em Roma na última etapa da Diamond League. O jamaicano Usain Bolt precisou se explicar depois da derrota na Itália. Agora, Bolt terá mais uma chance para mostrar o seu valor. E você poderá ver tudo de perto aqui no Band Esportes. É amanhã, a partir das 3 da tarde, na Diamond League, direto de Oslo, na Noruega. Recordista mundial nos 100 e nos 200 metros, o jamaicano Usain Bolt falou sobre o resultado em Roma, onde foi disputada a última prova da Diamond League. Por um centésimo de segundo, o jamaicano foi derrotado pelo norte-americano Justin Gatlin. Bolt disse que não se surpreendeu pelo resultado devido ao desempenho de Gatlin na atual temporada. O jamaicano ainda destacou outros nomes como Tyson Gay e o compatriota Johan Blake. Mesmo com a derrota em Roma, Usain Bolt disse que continuará treinando duro e espera conquistar o ouro nos 100 e nos 200 metros em Moscou, onde acontece o Campeonato Mundial. Antes disso, Bolt volta às pistas nesta quinta-feira para uma etapa de Oslo da Diamond League, que terá transmissão ao vivo aqui no Band Esportes. O mais engraçado é que eu fiz o News, a segunda edição, né? O Capriotti estava trabalhando pela rádio, eu acabei fazendo um dia antes dessa prova, né, de Roma, da Diamond League. E um dos assuntos era que o Justin Gatlin tinha dito na entrevista coletiva que ia vencer o Bolt. E venceu. Talvez ele tivesse uma noção do momento do Usain Bolt, Cleberson, sabendo que o Bolt estava ainda
num processo de evolução para chegar à melhor forma? Pois é, complicado dizer isso, viu? Eu dei risada até na hora, eu falei, aham, tá. Pois é. Agora ele que tá dando risada da sua cara. Isso aí seria cômico, né? Se não fosse trágico, né? Isso que aconteceu. Porque muita gente ficou falando durante a transmissão, que a gente tem uma interação assim muito grande com o público, e eles falam, o Bolt já era, o Bolt acabou.